Boa tarde. Prosseguiremos com a leitura da história do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 18, para caminharmos bem para o capítulo 2. Daniel e seus companheiros, que estavam sendo preparados para servirem no alto escalão do governo do rei Nabucodonosor. Diplomatas, assessores e conselheiros, ministros do rei, servidores de alto escalão. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, a etapa de ensino superior para Daniel e seus companheiros e para os demais jovens que estavam sendo preparados. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até ao ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Daniel constituiu carreira longeva no serviço público real. Ele serviu a vários reis babilônios e reis persas. Capítulo 2. O sonho de Nabucodonosor. No 2º ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, há cerca de 2.600 anos para trás em relação a nós, no 2º ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos, para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: tive um sonho que me deixou muito preocupado, estou sobressaltado, e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Eles disseram ao rei na língua aramaica, na língua internacional, língua da diplomacia, língua oficial. Eles disseram ao rei na língua aramaica: que o rei viva para sempre, viva a soberania do rei. Pedimos que o Senhor nos conte o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei respondeu: eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços, e as suas casas serão completamente arrasadas. Mas, se me contarem o sonho e explicarem o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. Vamos lá, digam. E todos os sábios disseram de novo:
Conte o Senhor o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei insistiu. Eu sei o que vocês estão fazendo. Estão procurando ganhar tempo, porque sabem que já resolvi que, se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades. Vocês estão cheios de ardis, esperando que a situação mude, que o meu humor mude. Contem-me o sonho. É para já. E então eu saberei que também vocês poderão explicar o que ele quer dizer. Os sábios deram ao rei esta resposta: não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na terra. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada a partir do serviço público real. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Publique-se! 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 A ordem foi publicada, e então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Publicada está a condenação de todos os sábios da Babilônia, decreto e édito do rei. Execute-se, publique-se e execute-se. A ordem foi publicada, e então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Próximo tópico: Deus revela a Daniel o que o sonho quer dizer. Daniel era um estudioso das relações internacionais e também muito temente a Deus, reflexivo, introspectivo, calmo e parcimonioso. A todo momento, Daniel buscava comunicação com Deus, buscava comunicações divinas. Deus revela a Daniel o que o sonho quer dizer. Daniel foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia. Com muito jeito e cuidado, pedindo a Deus as palavras corretas e as palavras mais afáveis possível, com muito jeito e cuidado, Daniel perguntou a Arioque: por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? O que foi que aconteceu? Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois, Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, ao Deus Todo-Poderoso, pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer e o que era aquele sonho misterioso.
a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo bem assim: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder, pois ele é a sabedoria. Dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz, pois ele é a própria luz. Ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste a nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber, nos mostrando a questão do rei. Próximo tópico, Daniel explica o sonho ao rei. Aí Daniel foi procurar Arioque, o oficial que tinha recebido ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. Daniel disse bem assim: Arioque, não mate os sábios, por favor, leve-me antes para falar com o rei, e eu explicarei o sonho que ele teve. Orei a Deus com os meus companheiros, e Deus achou graça e misericórdia, concedeu a mim. E Deus achou graça em mim e me concedeu misericórdia, a mim e aos meus companheiros. Tive inspiração de Deus e agora sei do que se trata o sonho e da sua interpretação. Arioque levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava. Ele disse: Arioque levou Daniel bem depressa para o lugar onde o rei estava. Ele disse: Está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como escravos prisioneiros, e ele vai explicar o sonho que o Senhor teve. Eis aqui o judeu que interpretará os teus sonhos, ó rei. Eis aqui o judeu. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar: Você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu: Não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. O Senhor anda muito sobressaltado e ansioso com as questões da geopolítica internacional do futuro, as coalizões de poder que determinará as relações de poder do Senhor. O Senhor anda muito ansioso. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. O Senhor anda muito sobressaltado, querendo antecipar o futuro, muito preocupado em manter a sua posição internacional.
O Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro, a respeito das relações internacionais de poder no futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. E eu recebi a explicação do mistério. Não porque seja o mais sábio de todos os homens, não, mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que teve e o que querem dizer os pensamentos que passaram pela sua mente, ó Rei. O Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme de pé, bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia muito medo. Era uma visão pavorosa e encantadora ao mesmo tempo. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, catatonicamente, estateladamente, como uma estátua, paralisado, encantado e assombrado, enquanto o Senhor estava olhando sobressaltado e catarseado, uma pedra se soltou de uma montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado ou atirado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, viraram nada, como o pó que se vê no verão, quando se bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora, tudo virou nada, sem deixar nenhum sinal. Mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro, se estabeleceu. Foi este o sonho e agora vou explicá-lo para o Senhor. Ó Rei, ó Todo-Poderoso Rei, o Senhor é o mais poderoso de todos os reis. O Senhor é o rei mais bem posicionado nas relações internacionais de poder. Ó Rei, o Senhor é o mais poderoso de todos os reis, e foi o Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e honra. Ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos, os animais e as aves. O Senhor é a cabeça feita de ouro. O Senhor é o maioral. Mas o Senhor passará. Depois do seu reino haverá outro. O Senhor cairá e se levantará um outro reino, que não será tão poderoso como o seu reino. E depois desse reino haverá ainda outro, um reino de bronze, que dominará o mundo inteiro. Depois virá um quarto reino, e este será forte como o ferro, que quebra e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Percebam que se trata de um tempo, de uma economia estabelecida sempre para a guerra, pois se trata de sucessão de reinos. Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa da força do ferro, pois, como o Senhor viu,
O ferro estava misturado com o barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas, por outro lado, será fraco. O Senhor, ó Rei, viu que o ferro estava misturado com o barro. E isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos. Mas, como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por nenhum outro reino, pois tratar-se-á de um reino espiritual, de tipo superlativo, soberano e superior. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por nenhum outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre, pois será reino de paz, reino eternal. É isso o que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha, sem que ninguém a tivesse atirado ou empurrado, e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro das relações internacionais de poder. Todos os reinos passarão, mas apenas um não passará, pois não será reino terreno, será reino espiritual, celestial, eternal. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi este o sonho que o Senhor teve, e esta é a explicação certa. Próximo tópico, a recompensa de Daniel. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão. E depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incensos. E ele disse a Daniel: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. O Deus que vocês servem, o Deus a quem vocês servem, o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis, Rei dos reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Cumulou Daniel com muita honra. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel ficou na corte real, servindo como diplomata, conselheiro e assessor real. E chegamos ao capítulo 3, a estátua de ouro. Mas antes de caminharmos para o capítulo 3 da leitura do livro do profeta Daniel, vamos à nota de rodapé do capítulo 2, da versão da Bíblia do Peregrino, editorial Paulus. O sonho de Nabucodonosor. O núcleo deste capítulo
é um sonho e sua interpretação. Esse núcleo é emoldurado por um relato brilhante, no qual o autor mistura a sustentação narrativa com a distância irônica. A primeira começa com o fracasso dos magos. A segunda se consuma em 3 relações: do rei com os magos, dos magos com Daniel, de Daniel com o rei. O desmedido pedido do rei põe em marcha o enredo. Interpretar sonhos era parte da atividade convencional desses adivinhos, tratando-se de uma arte regulamentada e exclusiva. Era um serviço público real. Não podia ser controlada de fora pelos inexpertos e conferia poder político aos espertos. Era uma função real de quem tinha expertise. O autor zomba de semelhante monopólio através da rebelião inesperada do rei, farto de submeter-se ao saber arcano de seus funcionários. O autor pisca para o leitor. Daniel se solidariza com seus rivais, em vez de saborear sua matança, e assim os salva, até porque a vida de Daniel e de seus companheiros também estavam em jogo. Vidas em jogo de Daniel e de seus companheiros. Daniel se solidariza com seus rivais, em vez de saborear sua matança, e assim os salva. Novo traço irônico. Aqueles que pretendiam salvar o rei e o império com seu saber recôndito têm de ser salvos por um jovem estrangeiro escravo. A batalha se apresenta, por ora, no terreno do saber histórico. Por enquanto, a idolatria fica à margem. O Senhor conhece e prediz a história, porque Ele a planeja e dirige. O sonho é uma alegoria. A história pode reduzir-se a uma sucessão de impérios, em poderio decrescente, controlados por Deus. No final, repentinamente, chega o reinado que Deus inaugura, o reino eternal de paz, o reino espiritual, inaugurado por Jesus, o Filho de Deus, o ser perfeito de Deus. Graças ao artifício da ficção, aquilo que na mente do autor era olhar retrospectivo, na boca do personagem se converte em profecia antecipada. A estátua aqui significa a projeção do tempo no espaço, para que possamos assistir ao desmoronamento instantâneo de um longo processo que parece acumulado e como que congelado. Mas, em vez de proceder de baixo para cima por sedimentação, como faríamos nós, mentalizados pela arqueologia, o autor começa de cima para baixo, porque em hebraico a cabeça é o começo, encabeçamento, e as primícias, o capital. A ordem resultante é Império Babilônico, Medo-Persa, Alexandre, Lágidas e Seleucidas. Sucessão de impérios que surgem e decaem, e caem em queda. Império Babilônico, Império Medo-Persa, o grande Império de Alexandre e o Império de Lágidas e Seleucidas. Impérios surgindo e decaindo em queda em sucessão.
mas a estátua de materiais inorgânicos significa uma concepção esquemática e reduzida. Ficam de fora os impérios egípcio, hitita e assírio e os reinos menores. Por quê? Porque Nabucodonosor e o desterro são considerados começo de uma nova era. Além disso, o processo não é orgânico. Não vemos as causas, não assistimos ao amadurecer dos acontecimentos, não percebemos o movimento dialético. Uma estátua, para a mentalidade bíblica, é produto de mãos humanas, ao passo que a pedra se desprende da montanha sem mãos humanas. Salvando as diferenças, vem à memória a estátua que Moisés reduziu a pó. Através de Daniel, o Deus dos judeus enfrenta o império, o imperador do mundo. Através de Daniel, o Deus dos judeus enfrenta o imperador do mundo. Através de Daniel, o Deus dos judeus enfrenta o império do imperador do mundo. Não exige dele que solte seu povo, mas que reconheça o poder soberano do Deus de Daniel. Deus é um salvador escatológico. Nabucodonosor não pode fundar uma dinastia perpétua. Nem todas as dinastias sucessivas encherão a medida da perpetuidade, pois são feitos humanos, decaídos e quedados, como sempre são os feitos humanos. Deus é um salvador escatológico. Nabucodonosor não pode fundar uma dinastia perpétua. Nem todas as dinastias sucessivas encherão a medida da perpetuidade. Ao longo do livro, encontramos as seguintes denominações: magos, astrólogos, agoureiros, sábios, adivinhos. A interpretação de sonhos e visões adquire grande importância na época. É um serviço público real. Às vezes, a interpretação é confiada a outro, a um anjo mediador, ou é relegada a outra época. É sugestivo contemplar o imperador do mundo escutando dos lábios do seu servo escravo, do seu servidor, escutando dos lábios do seu mais humilde servidor, o sonho oculto no peito real. As ansiedades do rei, preocupações com expectativas sobre as relações internacionais de poder no futuro. A brevidade e a lucidez da descrição convencem o rei e, artisticamente, também convencem e encantam o leitor. A grandeza colossal, o brilho deslumbrante, a queda súbita, o cenário varrido pelo vento e enchendo-se com a montanha, acontecem em poucas frases certeiras. A visão é grandiosa, com sobriedade e lucidez. Reina o silêncio, quebrado pelo choque final. O material do novo reino é pedra sólida ou rocha. A montanha representa o estável e duradouro. No contexto do autor, a pedra é o povo escolhido. A leitura messiânica se impõe mais tarde. O imperador, rendendo homenagem a Daniel, é um traço irônico final. Que beleza! Profeta Daniel da Babilônia, um diplomata, conselheiro e assessor real.
e assessor, conselheiro e diplomata de vários reinos. Daniel, aquele que teve carreira longeva na diplomacia da Babilônia e na diplomacia dos persas. É isso. Que beleza. Coisa boa. No próximo vídeo, capítulo 3º do livro do profeta Daniel. É isso. Coisa boa. Deus é bom. Amém.